Olá, professor Alan. Meu nome é José Gomes Cabral Neto. Minha matrícula é 20.24.00.23.842. Toma. Eu vim aqui apresentar, então, o nosso projeto de banco de dados para uma rede social. Eu escolhi estar usando Postgres, não necessariamente nessa versão. E, para facilitar aqui no decorrer da explicação, eu estarei utilizando aqui este mapa do roteiro, já com base aqui na estética, relacionado diretamente ao Zipame, que é o meu projeto que já existia, e eu estarei aqui, no caso, adaptando para a atividade. Este projeto não foi pensado para ser uma rede social, ainda não mexi nele, mas, de certa forma, ele já funcionava como uma rede social. Então aqui eu tenho uma case, que é assim que a gente chama aqui dentro dessa plataforma, de um arquivo. Eu posso estar abrindo aqui essa case que eu favoritei, eu posso comentar, isso aqui foi de outras gravações que eu tentei realizar, e sempre dá algum motivo para dar de errado. Então, bom, tenho aqui esse mapa já que vai facilitar muito para a gente não se perder, porque eu me perco demais, e ajudar no nosso desenvolvimento do banco de dados. Eu estarei usando Supabase, porque ele é um back-end as a service, então eu vou criar um novo projeto fora a parte. Olha aqui, ó, de tanto que eu já criei, o Google decorou. Eu vou estar criando aqui um novo projeto fora a parte do Zipame, para já funcionar como seria em funcionamento, pois eu acredito que devemos construir coisas úteis, coisas reais que vão agregar no portfólio GitHub, então eu já vou fazer algo aqui mais aproximado da realidade. Apesar de que dificilmente a gente cria um banco de dados e sim gerencia, né? Mas enfim, vou estar criando aqui um novo projeto. E bom, aqui está o projeto criado. Aqui no nosso mapa, eu basicamente estou explicando que eu vou usar o Supabase. Esse aqui é o plano geral, foi dividido aqui em 14 tópicos, se não me engano, 13 tópicos. Então esse aqui é o nosso plano geral. O próximo vídeo já é dentro do Supabase, a próxima parte do vídeo, explicando como funcionará aqui esse modelo híbrido. Eu também vou explicar no próximo vídeo. Bom, professor, vamos então aqui para a nossa próxima etapa. O projeto ZipaBD Atividade já foi criado. Estou aqui com o meu SQL Editor aberto nesse exato momento. Temos que explicar, colocando aqui como os comandos que você colocou como obrigatórios, create database. Eu ficarei devendo, entre aspas, a real utilização desse comando. Por quê? Por estar trabalhando com o Supabase, ele basicamente já cria um banco de dados chamado Postgres. Eu posso vir aqui, livremente, colocar um create database. Deixa eu copiar o nome aqui bonitinho. Create database. Colar. Eu posso vir aqui, executar esse comando dando Ctrl Enter e criar o banco de dados, errado. E criar aqui o ZipaBD2. Eu estava usando caracteres inválidos. Mas, entretanto, optarei, por questão de simplicidade, utilizar o que já vem nativamente, que é o Postgres, né? Então tem aí essa pequena observação. Eu apenas mostrei esse comando para listar aqui como comando obrigatório, mas eu usarei o do próprio Supabase, no caso. Então, esse comando aqui, ele seria para Postgres local, mas no Supabase essa criação já vem basicamente pronta. Então, eu queria apenas explicar, falar que eu estou ciente dessa questão do Create Database, mas por questão de facilidade, como eu estou falando, algo mais próximo do uso comum, estarei utilizando aí como padrão o Postgres. Certo, professor? Agora a gente vai vir aqui para a parte 2, aqui para o nosso vídeo 2, no caso, criação das tabelas. Então a gente vai criar aqui as tabelas de usuários, posts, itens dos posts, comentários, curtidas, seguidores, mensagens e notificações. Como eu falei, eu vou fazer de um método híbrido, por assim dizer. Então eu vou escrever à mão a tabela usuários e posts, explicando cada uma de suas linhas, e vou copiar e colar as outras tabelas, porque eu já tenho pronto aqui, e explicar por cima. Porque, nossa, enfim, dá de perceber aí pelo próprio cansaço em si, né? É meio complicado escrever e falar ao mesmo tempo. Eu já fiz isso muitas vezes, então, sinceramente, o que importa é a explicação, como o senhor próprio falou no WhatsApp. Então eu vou estar criando aqui essas tabelas aqui, que serão as principais até o momento. A gente vai estar utilizando aqui conforme solicitado. Deixa eu achar aqui o tópico de novo. DDL, conforme solicitado. Vamos estar utilizando DDL, que é Data Definition Language, que é linguagem de definição de dados. Então é basicamente onde a gente vai estar definindo aí, usando os comandos da definição da nossa estrutura do nosso banco de dados. Então, é onde vai entrar o create table para a gente criar a tabela, a primary key para a gente definir uma coluna como uma chave primária, que vai ser usada ali na outra tabela aqui como foreign key, que é uma chave estrangeira, que vai estar vindo aí de outra tabela. Esse not null aqui, que é para falar que a coluna não pode ficar vazia de forma alguma, ela sempre tem que receber um valor. Unique, que é para dizer que esse valor tem que ser único, por exemplo, no caso aqui do nosso perfil público, o campo usuário, username netinho, ele deve ser unique, não deve ter nenhum outro usuário com o mesmo username que eu. Então vamos usar aí o conceito de unique, default e check. Então tá, mais uma vez aqui dentro do nosso projeto, eu vou vir aqui para home, para mostrar mesmo certinho, estou fazendo no mano a mano. Para questões de organização, e porque eu vou enviar esse código aqui para o senhor também, vou deixar o material todo bem configurado, eu vou estar apagando esse aqui que não me serve mais, essa carry. Para mim ela não vai ser útil agora. Estou aqui com essa carry nova criada. Deixa eu ver se eu já consigo achar ela. Deixa eu começar criando, né? Não, tá. Então estou aqui com essa carry. Eu vou basicamente criar a primeira tabela, mas antes disso, eu vou estar precisando usar aqui uma extensão, por assim dizer. Eu vou estar usando uma extensão de pgcrypto que ela vai me permitir utilizar um gerador aleatório de UID. Então todos os IDs que a gente vai gerar vai ser únicos de forma automática aqui dentro do nosso sistema. E para usar essa extensão é como se fosse um import, por assim dizer, em C, mas aqui é um create.
A gente vai usar aqui o create extension, se não existe, se ainda não existir, porque eu acho, se eu não me engano, quando eu tentei fazer isso nos primeiros vídeos, ele estava dando erro. Porque, como eu falei, o Postgres aqui dentro do Supabase, ele já é levemente configurado. Então, se eu vim aqui dentro de Database, em um desses campos, eu acho que é o auth. O próprio auth aqui, ele já usa pgcrypto no usuário. O foda é achar agora. Mas tudo bem. Quando eu tentei na mão, aqui, quando eu tentei na mão, ele já tinha dado esse erro de pgcrypto já existir. Então, se não existe aqui nessa nova tabela, vamos criar aqui a extensão do pgcrypto, e aí ele vai estar gerando, a partir disso, os nossos ID automaticamente. Então, vamos para a criação da nossa tabela, começando aqui com create table, ou seja, criar tabela. Então, agora eu estou falando criar tabela para o sistema. Criar tabela, o que significa? Eu vou querer, obviamente, criar a tabela, mas qual tabela? Então, eu tenho que atribuir um nome. Então, eu venho aqui criar tabela usuários. Para o nosso usuário, como a gente acabou de ver, o ideal, o certo, ele tem que ter um ID. Então, vamos colocar aqui um ID do tipo de dado UUID. Ele vai ser um primary key, como o senhor pediu para abordarmos isso aqui nas orientações. Primary key é um comando obrigatório que devemos utilizar. Cadê? Aqui, conceitos abordados. É um comando obrigatório que devemos utilizar. O primary key. Esse aqui eu posso tirar aqui para não me confundir. Primary key, default. Estou definindo aqui que o valor padrão dessa nossa chave primária vai ser puxar a extensão ali, o que a gente está querendo utilizar na extensão. Que é um gerar de forma aleatória, ou seja, random, underline UUID. Aqui não deu um autocomplete, só botar um parênteses aqui, uma vírgula e pronto. Nossa coluna de ID já está devidamente configurada. Temos aqui o nosso campo ID, do tipo de dado UUID. Ele é uma primary key, definido como valor padrão aqui, um gerador de UID, que basicamente é isso aqui, ID UUID. São esses tipos de chave aqui que vai ser armazenado dentro do nosso sistema para cada usuário. Então vamos lá, a próxima coluna que a gente vai colocar dentro da nossa tabela, que o usuário tem que ter, é um nome completo. Um nome completo, ele vem como uma cadeia de caracteres, então vamos colocar aqui um varchar de tamanho 120, que é mais do que o suficiente para basicamente tudo aí, todos os nomes. Aqui a gente deve abordar o conceito de not null, e basicamente estou dizendo que ele não pode ficar vago. Então, not null significa, olha, vai direto para SQL. Significado, vai aparecer da forma mais bruta possível aqui, não nulo. Então esse campo não pode ser nulo. Então vamos colocar aqui not null. Ok, not null. Eu errei aqui. Not null. Então vamos para a nossa próxima coluna, que é username varchar. Vamos colocar aqui para o usuário, que é esse nomezinho menor, nome completo, o usuário. Vamos colocar para o usuário aqui apenas um 40, talvez, acho que é um bom nome. Esse campo de username ele deve ser fixo, então ele deve existir sempre, então ele também deve ser um not null, mas, como eu disse antes, não pode existir dois usuários com o mesmo username. Então vamos colocar aqui um unique. Estou garantindo que só vai ter um usuário com esse mesmo caractere, né, essa mesma cadeia de caracteres. E-mail, ele também deve ser not null unique. Então vamos lá, e-mail tem que ser varchar, tem que ser maior do que o nome, porque, por exemplo, o meu e-mail é meu nome completo, e ainda vem o provedor, então ainda vem o @gmail.com.br. Deixa eu já copiar aqui para tentar ganhar um tempinho, acabou que nem ganhamos. Mas, enfim, o e-mail tem que ser maior que o nome, porque existe alguém que vai ter 120 caracteres no nome e ainda vai ter o provedor, então o campo de e-mail deve ser maior. Aqui agora, ID, nome completo, username, e-mail, já temos 4 colunas, perdão. Vamos colocar aqui um criado, underline em. Vamos colocar de qual tipo? Date. Não, vamos colocar do tipo timestamp. Esse tipo aqui, ele garante que vai salvar na nossa tabela, no nosso banco de dados, tanto quanto o mês, o dia atual e a hora. Então a gente vai estar recebendo automaticamente esses valores, o mês, o dia e a hora, e ele lida muito bem com questões de fusos horários. Então, se é uma rede social, trabalha ali com uma dinâmica de vários países, timestamp, pelo que eu vi, é mais recomendado por tratar melhor aí esses valores que vai estar recebendo automaticamente, inclusive horário. Mas para isso, ele tem que receber como forma padrão o horário atual de que foi feita a ocorrência, né, a transação. Então, colocamos aqui como default, now. E agora, basicamente, vamos criar uma coluna aqui de ativo, que é basicamente para dizer se o usuário está ativo dentro do sistema ou não. Ele pode ser um usuário que está banido, ele pode ser um usuário que foi banido, mas não necessariamente foi apagado. Por exemplo, o Instagram te permite excluir sua conta, entre aspas, por 30 dias. Ninguém de fora vai ter acesso à tua conta, vai ter como se ela tivesse sido apagada, mas dentro do sistema ela ainda está ativa por 30 dias. E isso a gente pode resolver com uma variável do tipo booleana. Ou ela está ativa, ou ela não está, ou ela é uma conta desligada, ou ela não é uma conta desligada. Então, novamente, vamos colocar aqui, isso sempre vai estar uma conta ligada, sempre vai estar ativa. Para isso, não permitimos ela ficar sem valor, ela sempre vai ter um valor. E esse valor tem que ser ativo, porque já não dá para uma conta ser desligada. E tem que ser um ativo true, no caso. Tem que ser verdadeiro, que ela sempre vai estar ativa.
Então vamos lá, nossa primeira tabela aqui, que é a tabela de usuário, já está bem devidamente criada. Vamos então para a tabela de posts, para os posts que o nosso usuário vai poder fazer aqui dentro do nosso sistema. Começando com o nosso querido Create Table. O nome da nossa tabela vai ser Posts, que é mais de um. Posts, mesma coisa aqui do nosso usuário, ele deve ter um ID, esse nosso post. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ajeitar tudo isso aqui. Acabou que não ganhei, foi porra nenhuma de tempo. Oh, caraca. Permanent Key, Default, Gain Random ID. Ele deve ter também um usuário ID. Vou fazer tudo na mão mesmo, mais que demora, porque é mais garantido que não vai ter. Então vamos lá, usuário ID. Esse nosso usuário ID, ele vai ter um ID. Ele não pode ser null. E vai estar referenciando ali, no caso, vai estar puxando references. O nosso usuário ID. Ele vai estar puxando então o campo ID. Ele vai estar puxando esse campo aqui, ID, da nossa tabela usuário. Dentro da tabela usuário, esse usuário ID vai referenciar aqui essa coluna, dentro dessa tabela. Basicamente isso que nossa linha está dizendo. On delete cascade. O que isso aqui quer dizer? On delete cascade significa que, se um usuário for banido, se o usuário aqui netinho for banido, todos os seus posts, que a gente está em posts, todos os seus posts vão ser excluídos, vão ser deletados de maneira cascata. Então caiu a base, caiu a pirâmide inteira. Esse on delete cascade representa isso. O nosso post tem que ter um título. Um título tem que ser um varchar. E vou colocar aqui o mesmo tamanho que um e-mail tem. Porque nunca se sabe, né? Nosso título de uma postagem nunca pode ser vazio. Então vamos colocar aqui um not null. Devemos ter uma descrição. Agora a descrição é opcional. Eu posso escolher ou não se eu quero descrever o nosso postzinho. Descrição teste. Ok. Vamos colocar visibilidade. Visibilidade baixar. Que basicamente eu estou falando com essa linha aqui. Eu estou definindo uma coluna com o nome visibilidade. Vai ter uma cadeia de caracteres de até 20. Ele não vai estar vazio, porque a visibilidade do nosso post vai ser sempre automaticamente receber o valor público. Então, todo post criado nativamente, internamente, dentro do nosso servidor, ele é público, até que o usuário decida que não quer mais que seja público. Deu para entender? Lá ele. Então, bom, já tem a visibilidade. Agora tá dando uma colada aqui. Ó, daqui já dá para ver uma outra coluna. Criado em novamente, porque eu preciso ver quando que esse meu post foi criado. Então, vamos aqui colocar criado. Underline in, timestamp, mesma coisa. Timestamp, not null, default, now. Mesma coisa de usuário. Estou falando aqui que minha tabela criado em vai puxar o valor atual, vai receber o valor atual que o usuário está aí fazendo a ação. Então agora a gente vai vir aqui, deixa eu ver, já fizemos todas as colunas que precisamos. A gente vai apenas colocar um check, que é basicamente uma função para a gente garantir a integridade lógica do nosso dado, que vai estar sempre ali conforme definido em cima. É como se fosse, deixa eu ver, conforme explicar, talvez uma garantia de ACID. De atomicidade, consistência, integridade e durabilidade. Basicamente dizendo que ele vai checar ali na visibilidade se ele é um post que ele é público, o padrão dele é um post público, ou se ele é um post privado, ou, dentro do nosso caso ali, um link secreto. O que seria esse link secreto dentro do nosso sistema? 1 minute. Um link secreto é caso eu, um jovem pimpolho que estou apenas realizando uma entrega da minha atividade, não quero compartilhar nada com porra nenhuma de ninguém, não quero ninguém bisbilhotando meu projeto, eu compartilho ele como link para apenas o professor que eu mandei meu projeto visualizar. Então, por exemplo, aqui no projeto integrado, eu não quero mandar isso não quero que outras pessoas vejam, eu quero que apenas o meu professor veja. Então tem o link público, e aí eu estou configurando a questão de ter o link privado, que aí só realmente quem eu quiser, quem eu mandar o link, vai conseguir ter o acesso ali. Similar ao Docs Google, o link no listado do YouTube, e por aí vai. Que eu vou estar dando outro check para garantir a integridade de nossas visualizações, que eu pulei, na real. Deixa eu olhar aqui. 29 views, eu pulei. Tá, no problem. Deixa eu ver onde aqui seria bom encaixar. Talvez depois de título, depois de descrição. Visibilidade público. Vamos colocar aqui. Vamos colocar então visualizar com isso. Antes de criado ele. Tudo bem. Vamos colocar aqui então as visualizações, que é a coluna que vai armazenar quantas vezes o seu post foi clicado ali, foi selecionado, foi aberto, visualizado. Isso aqui é um número, a gente pode ver aqui, mas não é bom colocar como se fosse um float, nem um double, porque não dá para ter meia visualização. Até dá, mas não nesse contexto aqui, não porque a gente precisa. Não vou colocar um big int, não vou gastar sistema operacional desnecessário na minha VPS, se bem que eu estou usando PostGIS, né, no Supabase. Mas tudo bem, vou colocar apenas um integer mesmo. Não tem problema. Está certo. Integer, ok. O próprio Supabase aqui me ajudou. Ele é um integer que não deve ser null, mas por padrão ele deve ter sempre 0 visualizações. O post deve começar nativamente com 0 telespectadores.
Então temos aqui a nossa tabela usuários com ID, nome completo, vamos apenas dar uma confirmada aqui. Temos aqui o nosso ID que não aparece para mim, nome completo, deixa eu ver o que mais. Username, não é aqui, é aqui, nome de usuário, deixa eu ver o que mais. E-mail criado em e ativo. Esse ativo é parada de admin, tem aqui o e-mail e o criado em é parada de admin também. Então, imagino que esteja tudo aqui junto do ativo, né? Eu já falei do ativo. Então, tabela posts. Vamos dar uma conferida aqui novamente também. Fazendo engenharia reversa aqui ao vivo. Engraçado que estava 29, aí eu saí, entrei, tá 30, 31, 33. Opa, deu uma aumentada boa aí, 35. Olha aí que maravilha. Mais um bugzinho gostoso para eu resolver depois. Mas, tudo bem. Então, temos aqui dentro de posts ID, que é interno, usuário que publicou, isso aí já tenho certeza que tem, que é aqui. O título, descrição, visibilidade. Ok, imagino que esteja tudo certo. Então vamos para as nossas próximas tabelas que ninguém merece, né? Bom, então eu colei aqui essas outras tabelas, porque o vídeo bruto já está com 24 minutos apenas dessa parte. Ai, santa paciência. Chegou, ele tá tremendo. Ai, 1 minute. Ok. Temos aqui então, criação da tabela itens posts. Temos o nosso ID, como todas as outras, temos o post ID referenciando o ID da tabela posts. Temos aqui o nosso tipo, se ele é um arquivo, se ele é uma pasta, e por aí vai. A tabela item post, basicamente, ela guarda arquivos e link dentro dos nossos posts. Então temos o título, temos a URL, caso eu queira guardar uma URL dentro ali do meu case. Temos o tamanho dos bytes, que é para caso alguém fez alguma inserção de alguma coisa. Temos a ordem do ordenamento, que vai ficar a nossa case e os nossos subcases e por aí vai. E temos aqui um checkzinho básico para garantir que dentro da nossa coluna tipo vai ser um arquivo ou link. Ou vai ser uma casezinha, um arquivozinho com sequências de outras subpastas, ou vai ser um link que vai ser armazenado, e que o nosso tamanho dos bytes sempre vai ser maior ou igual a 0. Temos aqui agora a nossa tabela comentários. Ela registra comentários feitos pelos usuários, que é basicamente isso aqui, que mostra aqui o anteontem, comentário salvo. Eu acho que não dá para curtir ainda, inclusive eu vou testar. Ok, não funciona realmente. Tudo bem. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu não tinha testado também. Como fica a organização disso aqui? Isso aqui tá muito da hora. Mas tá, comentários. Então temos o ID do nosso comentário. Temos referenciando aqui o post ID. Ele vai estar recebendo o ID também e delete cascade. Então, se o usuário se apagou o post, os comentários vão sumir também. O nosso usuário ID vai estar referenciando o usuário ID, mesma coisa, delete cascade. Se o usuário sumir, os comentários sumem. Temos o conteúdo, que é basicamente o texto que eu acabei de escrever aqui. E temos o criado em, que é isso aqui, este minuto. Foi quando o nosso comentário foi comentado, foi criado, por assim dizer. Então, basicamente, a tabela comentários registra ali os comentários feitos por usuários, né? Ok. Temos a tabela curtidas, que ela liga os usuários aos posts curtidos. Basicamente isso aqui. Então, a nossa chave primária composta ela vai sempre impedir aqui uma curtida duplicada. Temos aqui, então, o usuário, mesma coisa, delete cascade, criado em, quando a nossa curtida foi feita, isso aqui é para observação interna dentro do sistema. E temos aqui a nossa chave primária de uma forma composta que vai sempre impedir uma curtida duplicada. Então, o usuário não vai poder curtir o mesmo post 2 vezes. Vai ficar ali fixo. Temos agora a nossa tabela de seguidores. Ela vai registrar quem segue quem. Então, vai ficar ali salvo, né? Por exemplo, vou exemplificar com o meu. O foda é que o meu ainda não está clicável. Mas no Instagram da vida vai estar. Que é aquela tabelinha ali de quando você quer ver os seguidores das outras pessoas, ou quem essa outra pessoa segue. Essa tabela é responsável. E temos aqui mais um check que ele vai impedir o usuário de seguir a si mesmo. Então eu, Netinho, não posso seguir o Netinho. Meu perfil ele vai aparecer assim pra mim, ou ele vai aparecer assim pra mim. Perfil público, ou assim. Eu não posso me seguir. Aí temos aqui dentro do banco de dados isso para realmente aprimorar, não ter jeito como invadir, ou burlar, ou quebrar essa regra de negócio. O usuário não pode se seguir. Temos, então, as tabelas de mensagens. Isso ainda não tem dentro do meu sistema, mas por ser uma rede social, né, meu sistema aqui não foi criado para ser uma rede social. O nosso aqui sim, o ZipaBD2 foi criado para ser uma rede social. Temos, então, as mensagens diretas. Mesma coisa do ID, se apagar um, apaga tudo, apaga o destinatário, apaga todas as mensagens que recebeu e por aí vai. O conteúdo dessa nossa mensagem deve ser do tipo texto. A mensagem deve ter sido lida ou não lida, definindo sempre como não lida. Então, se você mandou uma mensagem agora, ela já vai estar marcada como não lida, que pelo nosso default falso. E a mensagem de criada, que foi quando a mensagem foi enviada. Então, temos aqui a mesma coisa do timestamp. Temos aqui, então, o nosso alter table, que está basicamente dizendo que, na tabela de mensagens, a gente está deixando para nossa chave primária ser adicionada depois aqui com esse nosso comando. Então, ele meio que vai mostrar que uma restrição ela pode sim ser criada diretamente no create table, que é como a gente estava colocando ali nas chaves primárias, ou a gente pode adicionar ela depois em uma outra carry. Então, o que a gente está fazendo aqui na mesma carry, mas poderia ser depois. Alter table, então, estou alterando a tabela mensagens e adicionando ali uma constraint, mensagens PK, primary key. Aqui agora na nossa tabela de notificações, essa tabela ela guarda os avisos para os usuários. Então temos aqui a mesma coisa da delete cascade, o mesmo ID sendo gerado pelo nosso sistema, tem o tipo da nossa notificação, temos uma mensagem que o usuário ali, na notificação vai aparecer para o usuário, se é um texto, né? No caso, por exemplo, alarme, o mundo está acabando, aí vai aparecer a mensagenzinha. Temos a nossa lead boolean, lida boolean, mesma coisa aqui das mensagens, aqui notificações, uma notificação por padrão ela não foi lida, até que o usuário prove o contrário. Então temos aqui o nosso lida boolean,
Caraca, lida boolean default false. E quando a nossa notificação foi criada. Agora, esse comando aqui, eu estou selecionando a tabela nome, e todo esse comando aqui ele vai meio que servir para confirmar que todas as nossas tabelas foram criadas de verdade. Então, estou dizendo aqui, na tabela nome, eu estou selecionando information scheme.tables, então estou puxando ali todas as informações das tabelas criadas, aonde na tabela esquema, público, então todas as nossas tabelas públicas que foram criadas, que é basicamente isso aqui. Deixa eu matar a cobra e mostrar o Paulo a ele. Public. Aí, no caso, não tem nenhum porque eu não rodei o comando, né? Mas agora que eu vou rodar, ele vai aparecer aqui. Vamos nessa. Pronto, professor, consegui aqui descobrir o que estava faltando. Tinha um ponto e vírgula aqui em cima que eu não tinha colocado. E mais um outro erro agora na parte de maior ou igual aí do... Acho que da visualizações, visualizações sempre tem que ser maior ou igual a 0. Tinha esquecido. Mas tudo bem, então tem aqui as tabelas que eu criei agora. Isso aqui, essas tabelas aqui apareceu aqui na nossa tela. Graças ao nosso select, selecionei todas essas tabelas, apareceram, foram realmente criadas. Eu selecionei elas desse esquema public aqui, que o próprio Superbase mostra também. Aqui ajeitar o layoutzinho. Então são essas tabelas aqui, com esses componentes. Tem até os tipos de dados, chave primária e enfim. Imagino que seja basicamente isso. Então temos aqui as nossas tabelas criadas, é a lista de tabelas aparecendo aqui no nosso resultado. Meu professor, vamos para a próxima parte. Certo, professor, vou estar só fechando aqui esse visualizer, porque não vai ser útil por enquanto. Eu renomeei o nome dessa carry que a gente criou aqui, porque o nosso Superbase é muito daorinha com isso, é bem redondinho. Eu renomeei aqui essa carry, depois vou estar compartilhando para o senhor o arquivozinho todo bonitinho. Vou estar separando basicamente quase todas as ações assim, das partes dos vídeos em carries. E agora, fizemos o vídeo 2, que foi a criação da tabela. Vídeo 3, no caso, mas a abertura não conta, então vídeo 2. Fizemos ali a parte da data, definition, language, né? Modelo de modificação da definição de dados, na verdade, linguagem de definição de dados. Então, criamos nossas tabelas, passando por todos esses conceitos aqui, por todos esses comandos obrigatórios. Vamos então para a próxima etapa. A nossa próxima etapa é a comparação estrutural. Create table versus alter table. Então, tá, basicamente aqui nessa etapa, nessa parte, eu vou estar alterando as tabelas já existentes usando o comando alter table. Esse comando ele meio que representa uma situação comum nos sistemas reais, que ocorre aí no dia a dia. E aí, depois que o banco de dados ele já existe, o operador, o desenvolvedor, pode sim ter a necessidade de adicionar ou remover ou alterar alguma coluna num banco já em andamento. Então, por exemplo, eu posso querer que na minha coluna de usuários eu tenha uma coluna de teste para passar algum dado de texto ali dentro de usuário, para caso eu queira fazer uma subbuild, uma subdescrição. Eu posso depois poder remover livremente essa coluna, até porque ela é de teste, não é para ter grandes impactos. Eu posso alterar um post para... ele foi postado como visível, eu posso querer que ele agora seja público. O público não, possa ser privado, depois público de volta, e por aí vai. Então, vamos lá. Nosso vídeo original já está com mais de 20 minutos, e foi apenas a parte 2, agora que a gente iniciou, que é o vídeo 3. Então, vou explicar o que cada um desses comandos aqui vai fazer dentro do nosso banco de dados. Vamos lá. Aqui nesse primeiro, alter table. Alter table, de maneira geral, é quase um pseudocódigo SQL. Eu falei isso no vídeo de banco de dados 1. Eu estou alterando uma tabela. Qual tabela? A tabela usuários. É como se fosse o where aqui. Onde que eu estou fazendo essa alteração? Na tabela de usuários. E o que esse alter table aqui representa? Representa que eu estou adicionando uma coluna nova, uma column. E qual coluna é essa que eu vou estar adicionando? Uma coluna bio. Então, eu estou adicionando uma coluna nova com a biografia, bio, e o texto padrão dentro dessa coluna, ela vai ser uma coluna do tipo de dado text, texto, e por padrão, ele sempre vai receber aqui esse caractere de aspas simples, que é para iniciar ali a string. Então, tenho aqui alter table usuários, add column bio, essa bio, eu estou adicionando uma coluna bio, essa bio vai ser do tipo de dado text, recebendo um valor padrão default, aspas simples aqui para iniciar essa cadeia de caracteres. Então, aqui nesse próximo, eu estou alterando novamente a tabela de coluna da tabela de usuários, e eu estou adicionando, de novo, uma nova coluna de usuário. Mas agora eu estou adicionando uma coluna de teste. Apenas para, caso um desenvolvedor ele queira fazer alguma alteração, queira fazer... tem essa necessidade, né, como comentei, de adicionar ou remover alguma coisa. Então, aqui embaixo, eu já estou removendo essa coluna. Eu sou um desenvolvedor, eu usei essa coluna, não preciso mais dela, foi criada apenas para ser um teste. Talvez a coluna teste foi um pré-build. Então, antes de eu realmente lançar como feature a build no usuário, eu lancei uma coluna teste apenas para testar ali entre eu e os desenvolvedores, e agora estou removendo a coluna teste. Temos aqui um alter table na coluna de post, então eu estou alterando a visibilidade da coluna. Alterando na coluna visibilidade, estou definindo como público. Então, por exemplo, tem um post que está como privado. Aqui esse comando com o where bem definido, ele vai mudar para público. Aqui, se eu colocar privado, ele vai definir que todas, da maneira que está agora, se eu só rodar esse código, vai definir que toda coluna criada, todo post criado dentro do nosso sistema, ele vai ser automaticamente privado, né, da forma que estava, essa aqui, mas não quero que todo seja público, é assim a ordem, o padrão, né, do mercado como um todo. E, por fim, eu tenho aqui um alter table posts, que eu vou estar adicionando atualizado então, quando, por exemplo, em sites de notícias, a gente vê muito em sites jornalísticos, eles fazem a publicação, então a publicação foi criada em 2025, mas, sei lá, foi um caso de uma morte.
E aí, só em 2026 sai o laudo. Então tem que ser atualizado. Quando sair esse laudo, essa coluna aqui vai estar definida, que dentro desse post teve uma atualização, e vai estar pegando o tempo atual dessa atualização para salvar dentro do banco de dados, né? Para salvar como esse valor. Então, dentro aí do Postgres, essas alterações vai substituir o que em alguns bancos aparece como modify, no caso. Aqui a gente está alterando uma tabela e em MySQL é modify. A gente está modificando. Aqui altera, MySQL modifica. Apenas para destrinchar bem, né, a diferença aqui do Postgres por MySQL, MariaDB e suas variações. Bom, então fizemos todas as alterações que eu havia planejado aqui, todos os nossos alter table. Então agora a gente vai meio que rodar um select, que esse nosso select vai ser como se fosse um check-upzinho do nosso sistema. Ele vai servir para a gente confirmar se as mudanças que fizemos na tabela deram certo, sem precisar olhar tudo na mão, sem precisar abrir tabela por tabela para verificar. Então temos aqui um information schema.columns. Ele é como se fosse o dicionário aí dentro do nosso Sybase, aí dentro do nosso PostgreSQL. A gente não está buscando os dados que tem lá nos usuários, mas sim a informação sobre como está a estrutura dessas colunas, para mostrar como que foi definido. Aqui no select, a gente está pedindo só o essencial para conferir todo esse trabalho que a gente fez. Então vai vir aí o nome da nossa coluna, vai vir o tipo de dado, que a gente definiu ali em cima como teste, e o valor padrão que a gente configurou, por exemplo, aqui em público. Nesse where aqui, ele é o nosso filtro, a gente diz exatamente para o banco checar apenas nas tabelas usuários e posts, que foram as tabelas que a gente acabou de fazer essas alterações, né? Usuários e posts. Aí otimiza para o sistema não retornar todas as tabelas aqui, gastar um custo operacional, já que o senhor é viciado em custo operacional, dado e memória. A gente está dizendo exatamente onde que ele vai fazer essa busca, até para não dar cagada, né? Ninguém quer rodar aqui um delete sem where, sem querer. E a nossa ordenação, order by, orderne por, ele vai servir para arrumar essa bagunça aí que tá vindo. Então, ele vai organizar o relatório listando tudo que tem aí por uma tabela e na ordem exata, original, position, na ordem exata aí que as tabelas foram criadas. Então, vamos lá. Ctrl, run, potencial isso e detected. Isso é o bom do Postgres e Supabase, que ele avisa que a gente está rodando aí uma query que pode ter certos riscos em produção, mas eu estou ciente do que eu estou fazendo. Então, temos aqui na coluna name, na coluna ID, usuário ID, tudo que foi afetado aqui, né? Tudo que a gente deu uma mexida. O ID agora é... agora não, né? Foi mexido com o ID, game random, não agora, mas antes. Cadê o nosso que a gente fez por agora? Deixa eu pegar um posts. A build, que a gente colocou agora, vai receber como padrão essa inicialização aqui de string, do tipo text. Deixa eu ver o que mais. De forma bruta foi isso. Aqui em visibilidade a gente já era público, definimos como público de novo, apenas para confirmar. Então aqui está a nossa seleção, com inclusive o que a gente definiu aqui, né? O data type e o coluna padrão. Certo, professor? Então eu mostrei aqui as nossas alter tables aqui, né? Agora vamos então para o nosso próximo tópico. Seguindo aqui, obviamente, sempre o roteiro passado pelo senhor junto com o meu. Então vamos lá, já fizemos a comparação estrutural, criamos tabela com primary key, alter table, já fizemos alterações estruturais também. Então vamos aqui para o vídeo 5. Aqui a gente vai trabalhar com a inserção, atualização e exclusão. Basicamente aí a gente vai estar trabalhando no caso com o DML, né? Que é um conceito aí pedido pelo senhor também. O DML aqui em cima. Sempre passando aqui para mostrar que minha metodologia não é falha, tá? Meu modo de ver as coisas. DML, qual conceito está relacionado a ele? Então, bom, DML é Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados, e nada mais, nada menos do que o bom e velho CRUD aí que a gente conhece, né? Basicamente, todo o conceito aí que aborda banco de dados em web é um CRUDzinho. Eu sei que é errado reduzir a somente isso, mas aqui no contexto dessa minha explicação que eu vou aplicar agora faz sentido. Porque aqui a gente vai estar trabalhando com insert, que é basicamente a criação, a gente vai estar criando, inserindo algo dentro da tabela. A gente vai estar fazendo um read, cadê? Não tem o read, mas a gente vai trabalhar com o read também, que é pra gente ler. Então a gente vai estar fazendo ali a consulta, né, com o selectzinho, que eu esqueci de colocar aqui, mas tudo bem. A atualização, que aí já vem a parte do U, de CRUD, que é o update direto, aqui o updatezinho. E a deleção, né, deleção premiada, não. Deletar, o conceito de apagar, excluir. A gente vai estar deletando um dado de dentro da tabela, ou seja, delete, completando aí o D de CRUD, né. Então, síntese técnica, o insertion lot é melhor para a carga inicial. Update e delete, com o subconjunto, ajudam quando a condição depende de outra tabela. Então, vamos lá. Eu primeiro vou inserir os dados ali iniciais para a nossa rede social, que é usuários, os posts, os itens, comentários e etc. Abordando sempre a metodologia híbrida que eu acho que inventei, não sei, não pesquisei. Mas vamos lá. Certo, para a gente ter um funcionamento da nossa rede social, antes de tudo, ela precisa ter um usuário, porque para eu fazer um post, eu tenho que ter uma conta. Eu tenho que ser um usuário. Para visualizar um post, eu não preciso ser um usuário, eu posso estar deslogado, mas um usuário precisa ter postado. Então, precisa do usuário. O usuário ali é o nosso primordial, é a nossa PK, basicamente, para todas as outras tabelas. Então, a gente tem que inserir um usuário dentro da nossa tabela. Qual o comando para a gente inserir dentro da nossa tabela usuários? Insert into. Então, eu estou dizendo aqui para o SQL, insira em usuários, aqui já é o nome da nossa tabelinha. Aí aqui, agora, que eu já defini que eu quero inserir dentro de uma tabela e que essa tabela é usuários, eu vou selecionar, então, quais campos que eu quero fazer essa inserção, né? Começando ali meio que com os obrigatórios. Então, opa, oh meu Deus! Começando ali pelos obrigatórios, que o nosso usuário precisa ter um nome completo, o nosso usuário precisa ter um username, ele precisa ter um e-mail e uma biografia, que inserimos ali depois, né?
Aqui, a gente está falando basicamente o seguinte, repetindo, sendo bem repetitivo, que é para deixar bem aqui explícito. Insira entre, dentro, ali, aqui, insira aqui, nessa tabela aqui. Então, insira em usuários, então esse é o nome da nossa tabela. Aonde? Onde? Cadê o where? Cadê o where? A gente está inserindo, tem que ser em algum lugar. Então, é para isso que tem aqui o nosso parênteses, colocando exatamente os campos que a gente quer a inserção. Que é nome completo, username, bill e por aí vai. Mas tá, só isso aqui, só essa andorinha aqui faz verão? Não faz verão. A gente precisa definir o quê? Os valores que vão ser inseridos. E valores em inglês é values. Tem até ali embaixo, mas se eu só colocar assim vai ficar minúsculo. Eu quero deixar maiúsculo para padronizar. Então, values, rapaz, values. Então aqui eu estou definindo que tudo que eu colocar aqui dentro agora será os valores que eu vou estar inserindo na nossa tabela. Então vamos lá, com parênteses, entre aspas, porque é uma cadeia de caracteres, entre aspas simples no caso, José Gomes Cabral Neto. Ok. O meu username, qual é meu username? Como a gente viu ali no outro, no meu oficial. Cadê? O username aqui embaixo não dá pra alterar. Ele é Netinho. Então vamos inserir aqui que o meu username será Netinho. O meu e-mail é, o meu e-mail é José Gomes Cabral Neto, @gmail.com, rapaz. Gmail.com. E a bio, então, qual pode ser minha bio? Deixa eu ver, vamos pegar a mesma que está aqui no Zipame, minha biografia. Eu sou idealizador e inventor do Zipame. Eu peguei isso com base nos criadores do Instagram. Eu fui buscar quem foi os criadores para saber o que eles colocaram na bio deles. Então, copiei e colar aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui as informações da minha primeira inserção na minha tabela de usuários. Eu tenho, no caso, o meu primeiro usuário que está sendo inserido, que é o Netinho, que sou eu mesmo. Então aqui, vamos passar mais algumas inserções. Eu irei colocar mais 3 inserções, não irei escrever manualmente. Esse vídeo já está longo. Então tenho aqui a Lia, como nome completo, Lia Pesquisa. Tipo aquelas piadinhas que tem, por exemplo, esses dias teve a treta do geladinho no Instagram, e o nome do perfil é Penso Gelado. Então é Lia Pesquisa, o username é Lia-pesquisa, o seu arroba é lia@zipa.local, que aí é o nosso projeto Zipa, localmente. Perfil de pesquisas e referências com biografia. Mesma coisa aqui para todos os outros usuários. Então, bom, já temos aqui 6 usuários. Não, 6 usuários não. Temos aqui, no caso, 4 usuários. Não sei se a gente pode, perdão, mas 4 usuários. E agora, para garantirmos a atomicidade do nosso projeto, para garantir que o nosso usuário tem que ser único, e eu estou fazendo aqui uma inserção manual, que é perigoso, não é recomendado, para garantir que não teremos falha, eu colocarei o seguinte comando. Conflict. Aqui, conflict. Aí agora eu vou definir. Eu estou dizendo basicamente assim, em caso de conflito, on conflict, tipo, aconteceu um conflito, em conflito, não tem uma tradução direta, mas seria tipo not null, que é não nulo. Então, com conflito, eu vou estar definindo aqui que com conflito na tabela. E username na tabela não, na coluna, que a tabela a gente já está trabalhando ali em cima que é usuários. Então, com conflito na coluna de username, faça absolutamente nada, não prossiga. Não deve ter 2 usuários, então não tem por que inserir. Se teve um conflito, não prossiga. Deixa eu só padronizar aqui. Nothing. Então eu estou dizendo aqui que com conflito em username, faça nada. Não faça nada, supera e vida que segue. Então, bom, eu tenho aqui a minha tabela de usuários com a inserção. Vou fazer agora a inserção aqui de todas as outras tabelas. Então vamos lá, fiz aqui a inserção de todas as outras tabelas, post, itens posts, comentários, etc, etc. Então eu estou basicamente dizendo aqui, em posts, por exemplo, insira dentro da tabela posts, nas colunas usuário ID, título, descrição, visibility é foda, visibilidade e visualizações. Visualizações. Estou tentando deixar em inglês aqui para ficar dinâmico, não ficar sem esse tom de morte que eu tenho, mas tudo bem. Então temos aqui as seguintes colunas, estou declarando que os valores para essas colunas será o select ID from usuários, então estou selecionando o ID da tabela usuários, que aí o ID foi criado lá na nossa primeirinha tabela. Cadê? Não tem como. Abrir uma nova tab. Estou selecionando esse campo aqui, essa coluna aqui, ó. Selecionando ID da tabela de usuários, aonde? No campo username. E aí estou definido aqui, Netinho. Aí, só que isso aqui é um post. Então, o post que eu estou inserindo pertence ao Netinho. E que post é esse? É o projeto integrado. São pastas com referências, aqui é no caso da descrição, pastas com referências e entregas do projeto integrado. Eu estou definindo ele com uma visibilidade pública e com 38 visualizações no total. Mesma coisa aqui para AnaDev. Selecionando o ID, mesma coisa, selecionando aqui no ID, então estou falando onde que eu quero, qual usuário eu quero que tenha esse post aqui na tabela de usuários, em username, o username desse post será AnaDev, a descrição, o título, na verdade, é PO2, entrega final, a descrição, agora sim, que era o título aqui, a descrição, arquivos do projeto final de programação orientados a objeto, esse é um post com visibilidade privada, então só a Ana que vai poder ver por enquanto, diferente do link secreto, que aí um professor poderia ver, que é no caso aqui do que eu vou mandar para o senhor no final dessa entrega, falando já comigo do futuro. E apesar de ser privado, a famigerada AnaDev acessou o seu próprio perfil 9 vezes para estar com 9 visualizações. Então estou definindo aqui que o valor que por padrão seria 0, aqui nessa inserção será 9. Temos aqui então a inserção dentro da tabela itens posts, mesma coisa aqui da seleção. Eu estou colocando aqui que o título dessa minha inserção atual é no título do projeto integrado 1, então é naquele que criamos aqui em cima. Ele é um arquivo com o que tem nesse arquivo. Qual o título desse arquivo? Relatório final.pdf. Dentro desse arquivo, eu tenho a URL que leva para esse relatório, que no caso do Supabase seria o Supabase Storage, então é aqui o zipa.local, esse aqui é um link fictício. O tamanho do bytes desse arquivo, 84 MB, 840 MB, não lembro. E a ordem, que vai ser o número 1 ali dentro
do projeto integrado, dentro da minha case projeto integrado 1. Aqui agora eu estou fazendo outra inserção dentro desse mesmo post, dentro aqui de projeto integrado 1. Eu estou colocando agora o link. Esse link é um repositório com GitHub, esse é o título do que eu estou colocando dentro. E esse repositório GitHub leva para o meu repositório GitHub do meu Zip.me Frontend, que é onde está o repositório privado desse projeto aqui, desse projeto real. Eu criei um repositório para cada, apesar de eu saber que não é o correto, tá, professor? Então aqui eu estou colocando a ordem. A ordem a ordem não, o tamanho do bytes, porque é só um link. Não ocupa o espaço aqui, não é um upload, não é um ponto PDF que está sendo colocado dentro do meu Superbase Storage, é só um TXT, é só um dado normal, e a ordem é 2, vai ficar abaixo aqui do 1. Então aqui temos a inserção de banco de dados, com a mesma questão de link, o upload de um arquivo, então tem o seu tamanho de bytes, aqui já é apenas um link, então é só um dado TXT dentro de um outro projeto, e aqui, mesma coisa, só um link. Mas é um link, quer dizer, gerou o link para acessar, mas é um arquivo zipado, então já é 2.100 aí, 2 milhões? Ah, é 2 milhões, tá, então deve ser 2 MB, 2 GB, não faço ideia. Tenho raiva de quem sabe. Aqui em Insertinto, temos aqui a inserção dos comentários, que no caso seria como se fosse isso aqui manualmente. Aí eu fechei. Mas eu achei dentro desses aqui, que são. Eu fiz testando no meu próprio sistema, tem comentários pra gente ver os comentários dos outros. Não coloquei comentários. Só nos meus próprios mesmo. Ok. Sem problema. Ó, desenhando as conexões. Zip.me, apresentação, materiais. Aí dentro da pasta materiais leva para os slides. Dentro dos slides tem Portal Caps. Tá, tô perdendo a linha aqui. Então temos aqui os comentários. O professor banco de dados, o Alan da vida, comentou aqui no meu post que o material está bem organizado e fácil de revisar. Então temos aqui o select, ID, ok, ID de usuário, username, ok. Temos aqui a tabela de curtidas, a inserção na tabela de curtidas. Então estou dizendo aqui que o usuário Lia curtiu o projeto integrado, o professor curtiu o projeto integrado, eu curti o projeto de escrita acadêmica e a Ana deve curtir o banco de dados. Em caso de conflito, aqui novamente entra isso, porque o usuário só pode curtir a mesma postagem uma única vez, não pode permitir muitas curtidas. Então se já tivesse a curtida da Lia, por exemplo, fazendo essa inserção aqui manual, não iria duplicar, apenas não faria nada. Mesmo caso daqui, eu não poderia seguir, o Netinho seguir ali a pesquisa mais de uma vez se já tivesse seguindo, então não faria nada. Inserindo aqui dentro de mensagem, estou colocando que o remetente vai receber do destinatário, o remetente vai enviar para o destinatário o conteúdo lida. Então essa mensagem aqui, ela já foi lida, a gente já colocou como se o professor já tivesse lido essa mensagem, e aqui é o padrão que eu envio o link da pasta quando finalizar. Não foi lida ainda. Ok. Certo, agora então temos aqui esses comandos, eles contam o total de linhas das 4 tabelas diferentes que a gente alterou aqui, e vamos utilizar esse union all aqui, que ele vai meio que empilhar todos os nossos resultados na nossa visualização. Vai criar ali uma lista única, mostrando o nome de cada tabela ao lado da respectiva quantidade dos registros. Está contando aqui, está contabilizando aqui. Então vamos rodar essa carry. Olha, errei no insertinto aqui. Oh, meu Deus. Certo, o insertinto aqui está com erro na linha 9, mas é porque a 7, a linha com código anterior, não foi finalizada corretamente. Então vamos dar um Ctrl Enter aqui. Ok, aqui está o nosso select que a gente definiu aqui embaixo, no final da carry, no final da execução da carry. Então eu alterei 4 usuários no total. Criamos, no caso, Netinho, Lia Pesquisa, Professor BD e AnaZip, 4. Fizemos 4 posts. Tivemos aqui 5 itens de posts, porque o projeto integrado teve 2, banco de dados 1, pesquisa, e aqui teve 5 itens, e somente 3 comentários. É porque tem uns posts privados ali no meio. Então aqui finalizamos a parte da inserção dessa primeira carry, o nosso povoamento de dados, junto com a nossa seleção. Vamos criar aqui uma nova carry. E aqui dentro dessa nova carry, vamos fazer a inserção individual. Então vamos inserir um dado por vez. Ele está colocando vários usuários de uma vez, então vamos fazer ali uma inserção de um novo usuário de forma individualizada, apenas um. Que funciona basicamente da mesma forma. Para deixar bem claro. Insertinto, tabela de usuários. Vamos colocar aqui a mesma coisa de nome completo. Opa, deixa eu só ver um negocinho. Isso aqui é muito da hora, mostra exatamente quantos tipos de caracteres, quantas quantidades de caracteres eu posso colocar. E são 120. Então, nome completo, username, e-mail e a biografia. Então vamos lá. Values. Aqui eu dei uma quebra de linha, mas aqui eu vou fazer só um usuário mesmo. Vou só colocar na frente. Eu podia colocar na frente por causa da vírgula. Mas padronizamento, né? Padronização, não sei. Vamos manter as boas práticas para uma boa legibilidade. Caraca, que palavra bonita aí, professor. Pelo amor de Deus, legibilidade. Então vamos começar aqui com o nome completo. Vamos criar aqui um usuário. Um usuário aqui temporário para o nosso sistema. A gente está fazendo aqui a inserção individual. Então vamos de usuário temporário mesmo. O nome desse usuário, para combinar com o seu nome completo, username será usertemp. Não, no caso é em inglês. Temp user. Ok. E-mail. Qual vai ser o e-mail desse safado? A mesma coisa. Temp user @zipa.local, igual todos os outros foram criados. E, por fim, a biografia. Deixa eu ver como podemos colocar aqui. Usuário criado sem propósito. Criado unicamente para ser excluído. No caso é um propósito, então. Deixa eu ver. Usuário que tem... Não, usuário depressivo. Por que ele é depressivo? Porque ele foi criado unicamente para ser excluído do nosso sistema. A vida dele não vale nada. Caraca, que profundo. Então vamos rodar aqui. No caso, estou inserindo esse usuário, porque no futuro a gente vai estar apagando esse nosso usuário. Agora vamos fazer uma outra inserção em log na tabela de notificações, porque eu não lembro de ter colocado notificações.
não só as mensagens, não coloquei notificações. Então vamos colocar aqui uma notificaçãozinha. Insert info na tabela de notificações. Vamos colocar aqui o usuário. Eu quero definir qual usuário vai ter essa notificação. O tipo da notificação e a mensagem. Essas são as colunas que definimos aqui na nossa criação da tabela. Cadê notificações, notificações, notificações? O tipo da nossa notificação, o usuário ID da nossa notificação e a mensagenzinha que são um textozinho aí com ilimitação. Então vamos lá, vamos populacionar. Values. Ah, que ódio. Juro. Mas que. Caralho, Zé. Pronto. Values. Deixa eu ver. Não, select. Values. Deixa eu ver. Já temos que colocar aqui dentro do parênteses. Mas no caso, eu vou fazer uma seleção específica. Então vou colocar aqui select ID de onde? Da tabela de usuários. Aonde exatamente vai estar sendo essa seleção? Where. Por quê? Porque eu tenho que definir a coluna. Username. Então, na tabela de usuários, no select ID, eu quero o ID da tabela de usuários, aonde? Na coluna username. Qual username que eu quero? Eu quero o netinho. Então, vamos lá, vamos colocar. Aqui tá certo, tá certo, tá certo. O nosso tipo, que é a notificação do sistema. E, rapaz, sistema. A mensagem, vamos ver qual mensagem. Deixa eu ver. Sua pasta, projeto integrado 1, recebeu uma nova visualização. Ou seja, sua pasta ali, o seu case, foi visualizado. Então essa notificação vai pingar para o usuário netinho dentro do sistema. Vamos fazer aqui outro select. Vamos colocar a mesma sensação para a senhorita Lia. Deixa eu tentar copiar isso aqui para ganhar alguns minutinhos. Porque já está bem demorada essa atividadezinha aqui. Aqui não vai ter mais seleções, então não precisa ser vírgula, é um ponto e vírgula. A Lia não vai ter uma visualização na sua pasta, ela vai ter um novo seguidor. Assine o plano e descubra quem foi. Aqui é o capitalismo dominando, hein? Descubra quem foi. Pronto. Assine o plano e descubra quem foi. Essa notificação também é do sistema. É o sistema avisando para nossa senhorita Lia. Temos que botar aqui o nome dela. Lia, eu não lembro o nome dessa mulher. Seed data Lia-pesquisa. Ok. Então, nosso usuário Lia pesquisa. Vai ter lá um nomezinho bonitinho. Lia pesquisa. Você recebeu seguidor. Um seguidor. Assine o plano e descubra exatamente quem foi. Então já tivemos aqui um insert individual e bem simples, que é apenas para um registro especificado. Eu quero um usuário só, eu quero mexer com um usuário. Então tivemos aqui um insert individual. Tivemos aqui agora um insert em lot, que ele é melhor para poder inserir vários registros de uma só vez, né? Não ficar vai e volta. Se eu já tenho ali idealizado o que eu quero, faço aqui um insert em lot. E vamos então para um update com uma condição simples, uma condição direta. Temos aqui então o update diário, usuários. Eu estou definindo aqui na coluna de biografia, alunos usando Zipa para organizar entregas acadêmicas, onde eu estou definindo essa biografia no perfil, no usuário de username, netinho. Então, apenas para ficar mais visível, acho que assim tá bom. Não, deixa quieto. Então, tenho aqui uma atualização com uma condição simples. Eu estou apenas definindo que eu vou atualizar na tabela de usuários, na coluna bio. Aí coloquei aqui qual bio que eu estou atualizando, quer dizer, o conteúdo que eu quero nessa bio que eu estou atualizando. Where username, ou seja, onde essa atualização vai estar ocorrendo, porque ela é em usuário. Se eu não colocar o where aqui, todos os meus usuários ficarão com a bio igual, alunos usando Zipa para organizar entregas acadêmicas. Seria, no caso, como se fosse algo padrão para todos os usuários criados. Eu não quero isso, eu quero isso apenas para o meu nome, netinho. Na real, como o meu outro ali já estava com o idealizador do Zipa.me, deixa eu ver, vou colocar para Lia pesquisa mesmo. Estou manuseando demais já o perfil dela. Então vamos aqui, Lia pesquisa. Então esse aqui foi um update com um filtro direto, não um update simples. Então vamos lá, vamos trabalhar agora com outro tipo de update. Esse é um update com subconsulta. E esse tipo de update aqui com subconsulta, ele é muito, muito similar com o update normal. A diferença é que ele é um pouco mais específico, ele é mais verboso. Então o que esse update está fazendo aqui? Ele está definindo aqui na tabela de usuários, vou atualizar a tabela post, na verdade, eu vou atualizar a tabela posts, aonde? Em visualizações. Eu estou definindo que os visualizações vão receber visualizações atual mais 5. Eu poderia apenas deixar visualizações igual 5. Mas isso estaria dizendo o quê? Que todas as minhas visualizações de todos os meus posts virariam 5. Se eu tenho um post com 100 visualizações, eu não teria mais 100 visualizações, eu teria 5. Da forma aqui atual, que estava no script, eu estou definindo que minhas visualizações vão receber a visualização atual, então as minhas 100 mais 5, totalizando 105. E isso vai para cada um dos meus posts. Então eu estou adicionando mais 5 visualizações para cada um. Aqui o meu where, eu estou dizendo especificamente que só a biografia do meu username Lia pesquisa vai ser alterada. Aqui eu estou colocando que todos os meus posts vão ser alterados. Então, aonde que essas visualizações vai ser alteradas de quem? No usuário ID. Dentro da usuário ID, eu estou selecionando o ID. De onde? Da minha tabela de usuários. Então, tem aqui essa subconsulta. E de onde dessa tabela usuário que está vindo essa consulta? Ali na minha coluna username. Com qual nome? Com o nome de netinho. Então, o dono do post netinho receberá mais 5 visualizações em todas as suas postagens, em todos os seus posts. Então, vamos lá. Agora eu estou fazendo uma deleção, um delete
de maneira direta, então eu estou especificando de forma bem clara que na tabela de usuário eu vou realizar um delete. Entretanto, se a gente não especificar aonde esse delete vai ocorrer, eu vou deletar a tabela de usuários inteira. Então tem aqui delete de usuário, mas aonde de usuário? Na coluna username. Quem de username que eu vou remover? O famigerado temp user, que eu coloquei aqui apenas para ser unicamente excluído. Então a gente vai realizar a exclusão dele de forma direta. Agora, com subconsulta, é similar. Então agora aqui temos uma deleção, um delete com subconsulta, que aí, de novo, é de quando uma tabela depende diretamente de uma outra tabela. Então eu estou dizendo aqui, delete de usuários, que é aqui a nossa ação principal. Ele vai dizer para o banco de dados para apagar as linhas da tabela de notificações. Então eu estaria apagando toda a minha tabela de notificações. Entretanto, como eu especifiquei, aqui ele virou um filtro. Então estou dizendo, garante que o banco de dados não vai apagar as notificações de todo mundo. Ele vai apagar apenas aos que pertencem a um usuário ID específico. Então aqui nessa subconsulta da subconsulta, aqui é o filtro, no caso, aqui na nossa subconsulta, a gente está dizendo que a tabela de notificações vai guardar apenas o ID do usuário e não o nome dele. E o banco vai primeiro na tabela de usuários descobrir qual é o ID dessa conta ali, a pesquisa, e depois vai preencher ali o nosso filtro anterior, nosso usuário ID. Aqui com esse AND tipo sistema, ele é o nosso segundo filtro aqui da nossa exclusão. A gente com ele vai estar garantindo que, além de pertencer ali à pesquisa, a nossa exclusão, além de ser dali à pesquisa, ele vai garantir que apenas as notificações categorizadas como sistema sejam apagadas. Então, tipo, qualquer outro tipo de notificação dela, como comentários ou curtidas, vão se manter. Eu estou apagando unicamente aqui as notificações que são do tipo sistema. Outros tipos de notificação vão permanecer aqui no nosso banco de dados. Bugou aqui, eu vou precisar criar uma nova query apenas para a seleção dos usuários, mas vamos lá. Vamos selecionar aqui os usuários da tabela usuários, apenas o username e a bio. Então, vamos fazer aqui uma seleção específica, que é apenas username e bio. Na tabela de usuários, então só a tabela de usuário vai aparecer aqui, ordenado pelo username. Então vai do A até o Z. Começando aqui pela AnaDev, que eu coloquei estudante de desenvolvimento. Ali a pesquisa que eu alterei ali. Cadê no meu... Aqui. Ali eu alterei usando os IPA para organizar entregas acadêmicas. Então ficou salvo aqui. Usando os IPA para entregas de coisas acadêmicas, idealizador e inventor dos IPA-MI, que eu defini na criação da tabela, e o professor BD, que está apenas ali o professor acompanhando entregas. Aqui, eu precisei trocar, eu precisei tirar o select dessa query aqui, mas eu vou mandar elas para o senhor, porque sobrepôs a tabela aqui, o nosso select de baixo da tabela de posts, sobrepôs a nossa tabela, o nosso select da tabela de usuários. Então eu vou mandar aqui, eu tive que fazer separado, né? Então aqui é o nosso select da tabela de usuários, aqui é o nosso select da tabela de posts. Então temos aqui o post de projeto, escrita acadêmica com 52 visualizações, o projeto integrado 1 está com 43, banco de dados 2 com 29, PO, entrega final com 5. A gente voltando aqui na nossa criação dos dados, né, na nossa inserção aqui em lote, projeto integrado 1, 38 visualizações, banco de dados 2 tinha 24, então agora temos 43 visualizações e 29 visualizações, em banco de dados 2, porque adicionamos mais 5 em todos os meus posts. Eu tinha esses 2 posts, tá aqui os 5 a mais. Então basicamente foram essas as nossas inserções. Cadê os nossos insert? Abordamos aqui Insert Into, Update, DML, que é Data Manipulation Language, com todas essas inserções aqui em lote e individual, né? É isso. Certo, professor, vamos então aqui para a nossa próxima etapa. Vamos falar então sobre as consultas básicas, abordando o conceito de DQL, que é Data Query Language, ou seja, linguagem de consulta de dados e filtros. Então, teremos demonstração prevista em Select, que já utilizamos, o Error, Deby, Like, que é para identificar padrões dentro dos dados, In versus OR, que é basicamente isso aqui que a gente vê em tabela verdade, em programação mesmo, e Distinct versus Group By. Conceito abordado, que é Data Query Language, linguagem de consulta de dados, filtros, ordenação e remoção de duplicidade. Então, vamos aqui para o nosso SQL Editor. Então, vamos lá, vou fazer uma consulta manualmente, porque aqui no Supabase vem sempre foi feita por último, então ela sobrepõe todas as outras. Vamos começar aqui pelo select asterisco, na verdade, from usuário. Então, select a gente já sabe, ele vai selecionar os dados, e o from aqui ele vai dar o rumo de, tá selecionando dados, mas qual? Então, esse asterisco aqui ele vai pegar tudo sem distinção dentro da tabela de usuários. Não tem ordenação, não tem filtro, não tem nada. Vai pegar a tabela de usuários como ela é. Então, deixa eu dar um Ctrl X aqui, Ctrl Enter. Então, tá aqui o ID, que é gerado lá pelo nosso, como é que fala? Pela nossa geração, random ID, que eu mostrei lá no Create Database, aqui em Create Tables. Então, é o ID, o ID, primeiro key, default, recebendo aqui como default o gen random o ID. Então temos aqui o nosso ID, o nome completo, o username, o e-mail, quando que esse usuário foi criado, se ele é um usuário ativo, e a bio. E o meu tá aqui, ainda se mantém, idealizador, inventor do ZIPAMI, e o da Lia, que a gente alterou ali no insert, em algum lugar, isso aí eu acho que foi no 4. Então vamos lá, vamos para a próxima consulta. Vou ficar fazendo assim porque é mais fácil. Próxima consulta, estamos selecionando aqui título, visibilidade e visualizações dentro da tabela posts, onde queremos apenas os posts que têm visibilidade pública, ordenando então pelas visualizações, da menor para maior. Então, os que tiver 0 visualizações vão aparecer... Não, é o contrário, da maior para menor. Então, se tivessem, por exemplo, 0 visualizações, apareceriam por último. Não sei que eu colocasse crescente, mas enfim. Então, temos aqui projeto escrito acadêmico, ele é um post público, ele tem 52 visualizações, como é um projeto decrescente, ele aparece primeiro. Então, aqui são título, visibilidade e visualizações, eu estou selecionando todos os públicos. Vamos pro próximo. Tá, desse aqui. Eu vou só separar assim. Já fizemos. Para ser mais fácil
de eu identificar onde eu tô. Apesar de que eu ainda acabei de... Eu acho que eu deixei bem mais bagunçado. Mas tá bom. Então agora vamos selecionar aqui. Meu Deus, o que eu fiz? Tá. Vamos selecionar tudo, Ctrl X. Esses dois já fizemos. Oh, meu Deus. Então vamos selecionar o outro aqui de baixo. Eu acho. Então vamos dar mais um select aqui. Select username. Então, calma aí. Só explicando. Dentro da tabela de usuários, eu estou selecionando o username e o nome completo de todos os usuários que têm um nome tipo, aí entra aqui esse porcentagem, net. Então, basicamente, eu estou buscando usuários específicos, entendeu? Onde esse like aqui ele vai ser como se fosse o Coringa. Então, ele vai trazer tipo. Ele vai como se fosse o tipo. Ele vai trazer qualquer username que contenha os caracteres NAT aí, net, no meio. Não importa o que vai vir antes ou depois. Então, ele serve muito para buscas, para indexações de buscas em nomes de filmes e sem precisar de algo extremamente específico. Então, tudo que tenha net aqui, que no meu caso é só eu mesmo, iria aparecer na nossa tabela. Deixa eu colar o resto. Tá. Aqui já foi net. Já fizemos. Então, agora aqui a próxima é selecionando... Calma aí, deixa eu explicar antes de executar, que eu acho que fica melhor. Então, agora eu estou selecionando as colunas título e visibilidade da tabela posts. E eu quero apenas as visibilidades que estejam... Os posts que estejam público e link secreto. Apenas eles. Eu só quero os posts que estejam visibilidade público e secreto. Então, temos aqui os meus dois projetos, que são link secreto. O da Lia não apareceu aqui, porque o da Lia é privado, e o banco de dados aqui ele é link secreto. Então, esse link aqui ele vai aparecer somente os que são públicos e secretos. Eles só vão aparecer esses. Certo? Eu vou colocar aqui o já fizemos antes de dar o Ctrl X e Ctrl V. Opa. Tá. Aqui agora, dentro da mesma tabela post, eu vou estar selecionando título e visibilidade novamente. Entretanto, eu vou estar selecionando ou as colunas que são definidas como público ou as colunas de link secreto. No caso aqui, ele vai estar agindo como a mesma coisa que o E, porque ele vai estar basicamente puxando os dois. Os dois são verdade. Tem post tanto os públicos, tanto secreto. Então, a ideia é que o min faz isso meio que passando uma lista direta entre os parênteses, e o ou ele faz ali uma verificação passo a passo. Ele realmente verifica e permite apenas se tiver um ou outro. Ali, no caso, se eu deixar só público e tirar esse secreto, que é o que eu vou fazer, inclusive. Deixa eu ver, calma aí. Já fizemos. Eu vou copiar tudo aqui. Eu quero apenas os que são públicos. Agora os links secretos não vão aparecer mais. Apenas os públicos. Aí agora sim o ou vai ter realmente uma melhor utilidade aqui pro que a gente precisa. Ok, deixa eu copiar daqui pra lá. Agora sim o ou vai aparecer ou os públicos ou os links secretos. Aparecendo de volta o link secreto. Agora vamos pro próximo select. Estou fazendo bastante select em post, que é mais fácil da gente entender. Certo, aqui então a gente tem uma seleção da tabela posts, títulos e visualizações. Eu estou selecionando da tabela posts apenas as tabelas ali, visualizações e título, as colunas, visualizações e títulos, e eu quero apenas os dados, como é que eu posso dizer, as linhas em que as visualizações estão entre 10 e 60. Isso aqui é equivalente, em uma linguagem de programação, a um if else, onde eu estou tratando um dado que tem que ser maior ou igual a 10, e, aí vem aqui o e comercial, deixa eu até colocar isso aqui em código, visualizações deve ser maior ou igual a 10, e visualizações deve ser menor ou igual a 60. Em código de linguagem de programação, um C ou Java da vida ficaria assim. Eu estou pedindo apenas esses códigos aqui, essas colunas aqui, que tem mais de 10 visualizações e menos de 60. No caso, só tem 4 posts, só ficou um post de fora, que é um que tem 9 visualizações, que a gente adicionou 5 depois, que eu nem lembro qual é. Mas tudo bem. Acho que deu para entender. Executando. Aqui é basicamente a mesma coisa. Eu estou selecionando... aqui é em código, no caso. Aqui é em código de programação, que eu havia falado. No caso, esse aqui, eles fazem, basicamente, sendo honestamente, a mesma coisa. Ambos são usados para filtrar os dados aí que a gente está definindo dentro de um intervalo. Aqui é entre 10 e 60, e aqui é um operador lógico-matemático que faz a mesma coisa, só que aqui usa matemática pura para definir esses limites. Between é uma forma mais semântica, mais fácil de ler. Entretanto, para quem já é realmente mais programador, eu preferiria usar isso aqui porque já faz parte do convívio, por exemplo, de trabalhar com Fields. Mas o Between, ele é utilizado, ele é o certo, por assim dizer, a ser utilizado para consultas fechadas. Então, datas e números, é melhor que se utilizar o entre, porque ele vai trabalhar ali semanticamente falando. E tem uma legibilidade melhor. E aí, os nossos operadores lógicos, eles podem entrar em caso de eu precisar de um intervalo aberto, onde o último número não deve nem ser incluído. Só realmente tá acima disso aqui e traz o que tiver. Mas na prática, dessa forma aqui, eles fazem a mesma coisa. Certo, agora a gente está selecionando um distinto. O distinto, ele vai atuar depois que o banco de dados já separou todos os nossos resultados. A gente vai rodar e depois que o distinto vai atuar. Então a única função dele é olhar para as linhas que vão aparecer na tela e dizer, opa, se houver duas linhas exatamente iguais aqui, mostre apenas uma. Ele serve só para limpar a visualização do usuário. Agora, o nosso group by aqui de baixo, ele já atua antes de finalizar o resultado. Ele não esconde as duplicadas. Ele fisicamente esmaga ali, ele tira as linhas que têm o mesmo valor em um único grupo. E aí, então, tu consegue fazer cálculos matemáticos de agregações com o que ficou dentro lá, com o que sobrou. Então, ele é utilizado para consultas como count, sum, average, que count é contando todos, average é a média e sum é somando, né? Então, vamos aqui executar um por um.
Então temos aqui todos os nossos tipos de visibilidade, ordenando aqui por visibilidade, link secreto, privado, público. Aqui ficou basicamente a mesma coisa, porque a gente tem poucos posts. E eu não vou copiar mais, professor, pelo amor de Deus. Mas basicamente aqui ele faz... Esse aqui é mais pesado. No caso, o Order By ele roda toda a consulta, e aí só depois ele filtra só o que vai te mostrar no terminal. Aqui ele já filtra de antes, ele tira tudo, é igual, ele tira. E no caso, então, sendo mais otimizado para consultas de grande porte em produção, né, na prática mesmo. E imagino que assim a gente encerra a parte de consultas básicas. Professor, vamos lidar agora aqui com agregações. Temos aqui 7 carries, essa sendo a sexta principal, essa aqui é apenas aquela select separada da 4, imagino eu, porque uma sobrepôs a outra, é isso mesmo. Então a nossa sexta seleção, a nossa sexta carry de verdade, pra falar certo. Vamos trabalhar então com agregações, com resumos e métricas no caso. Demonstração prevista, count, que vai contar todos os registros que teve ali na seleção. Sim, selecionou tudo, vai mostrar todos. Soma, que vai somar todos os valores ali entre o intervalo. Average, que vai pegar a média desse intervalo ali que foi definido. Max, vai pegar o maior valor, vai pegar o maior valor desse intervalo, o mínimo, o menor valor. O Group By, como eu já falei, ele vai agrupar os registros. Aí a gente decide se aqui agrupa por desk, que aí já vira descendente, ou se quer ASCII, que aí já vira ascendente. E Having, que vai filtrar depois desse agrupamento. Então agrupou, a gente tem um filtro mais específico, que é um subfiltro, a gente usa o Having. Aqui em Group By, comparando aqui com a subcarry, a gente vai estar então, no caso, essa linha assim, que a gente vai comparar o Group By com uma subconsulta normal. As duas formas podem chegar em resultados parecidos, mas o Group By costuma ser mais direto por resumos por grupo. Então, se eu preciso de um grupo específico, quero selecionar algo mais específico, o Group By ajuda mais nisso, ainda mais com o Having nichando exatamente a consulta que faremos. Então, temos aqui um select, estamos dando um apelido para username, para ficar mais fácil de manusear. Eu, sinceramente falando, não vejo muita necessidade, não gosto, já até questionei isso em sala de aula, mas tudo bem, fica mais fácil mesmo, mas eu prefiro escrever hoje em dia, né? Estou aqui fazendo as boas práticas do professor. Então, estamos selecionando o username, estamos contando aqui pelo ID a quantidade de posts. Então, posts, ID, quantidade de posts de usuários, aqui, né, usuários U. Então, da tabela de usuários, a gente está pegando o username, left join, posts, P1. Então, mande para a esquerda, usuário ID, recebendo aí o usuário, username, ID. Para mim, isso aqui é só uma confusão desnecessária demais. Mas, tudo bem, né? Usuário, ID, na real. Eu reconheço que é importante, mas atrapalha demais na legibilidade aqui humana, ainda mais na explicação do código. Então, eu vou rodar aqui manualmente, isoladamente, na verdade, todos, para exemplificar melhor. Então, vamos lá, essa é a nossa seleção aqui. Ela está trazendo de forma decrescente, então do maior para o menor, a quantidade de posts, como a gente definiu aqui, a quantidade de posts que cada usuário tem no nosso sistema, jogando aqui para a esquerda os nossos usuários aqui, o ID. Group By, estamos agrupando aqui usuários, username, e ordenando pela quantidade de posts decrescente. Então quem tem maior quantidade de posts, como eu, fica no topo. O professor, que não fez nenhum post, porque a missão dele é apenas analisar, tem 0 posts no sistema. Oh, meu Deus, tô bebo já. Vamos aqui então para a segunda consulta. Estamos consultando aqui, ordenando do menor para maior. Vou até trocar aqui, para dar uma variada. Do menor para maior, o número total de curtidas que cada projeto tem. Então, o projeto de PO2 entrega final tem 0 curtidas, e o meu projeto de PI1 tem 2 curtidas. Então, estamos selecionando aqui pelo título, fazendo a contagem, no caso, todas as curtidas que tem, do total de curtidas, para posts. Então, estamos puxando aí dos posts as curtidas, left join, e ordenando pelo título, não, no grupo de título, post e títulos, ordenando pelo número total de curtidas. Então, vou fazer cada um aqui apenas para mostrar que funciona. Acho que eu posso fazer assim, também. Assim. Aí fica mais fácil de selecionar tudo. Eu acho. Tá. Então temos aqui uma próxima consulta. Ele está selecionando a média de total dos itens por post. Então, alguma pessoa fez um post, quantos itens ela colocou? Mas aqui está puxando de todo o sistema. Como o professor Alan não tem um post, a média caiu lá para baixo. Ficou como se cada usuário tivesse um post beirando, querendo ali ter a metade da metade de um. Então isso é uma média irreal, mas são usadas aí, né? Sempre tem esse tipo de média. Então é a média somando ali todos os posts que tem, que era o quê? 4, se não me engano, dividindo para 4 usuários. Basicamente isso. Dividindo aí para a quantidade a quantidade de itens que tem da quantidade de posts, que aí é diferente, né, pelos usuários. É pela quantidade de postagens feitas. Eu já fiz isso. Vamos fazer aqui uma seleção da soma das visualizações, como total das visualizações. Então, vamos pegar tudo isso aqui, ó, voltando a exemplificar aqui no site. 42, 11, 9, 9, 9, 11, 2, 0, 1. A soma de todos os itens dentro do sistema. E vai colocar aqui, vai exibir como total de visualizações. Mesma coisa com a média, vai somar todos e dividir por todos. Então são 15 posts, vai somar tudo e dividir por 15. A postagem com o maior número de visualizações, então pegou apenas o maior. E o que tem o menor número de visualizações. Então agora vamos fazer aqui o select, selecionando da tabela de usuários a coluna username. Então aqui a coluna username. Vamos fazer a contagem da quantidade de posts que esse usuário já fez aqui, ordenando no grupo de username da tabela de usuários. Não, isso aqui é muito confuso para mim. E a quantidade de posts que foi realizado. Apenas os usuários, de modo geral, que tem mais de um post. Aí no caso só apareceu. Se eu colocar maior que 0, vai aparecer todo mundo, eu acho. Maior que 0. Tá. Se eu colocar maior ou igual que 0,
Aí vai aparecer até o professor Alan, o professor BD. Deixa eu fazer aqui a entrada, a consulta. Não apareceu. É que não tem post nenhum, né? Então não tem nem como aparecer, faz sentido. Tem zero quantidade de post nem entra no sistema. Tá, sem problemas. Então vamos agora pro último. Isso aqui ele vai selecionar da tabela de usuários o username, então aqui o username, vai selecionar a quantidade de post e ordenar da forma decrescente de todos os usuários. Como o nosso sistema aqui é bem pequeno, bem limitado, sempre fica aparecendo os mesmos valores. Mas é isso, então a gente lidou aqui com todas as agregações, resumos de quantidade de visualizações que tem, de curtidas, de usuários, e ordenamos aí usando having e group by. Certo, professor? Agora a gente vai lidar aí com subcarries, no caso, subconsultas. Então vamos ter uma consulta avançada aí com cases, caso, quando aconteça alguma coisa, ou uma subconsulta versus o join, vai ter uma comparação em guerras gigantes, subconsulta no select, no from e no where. Basicamente a gente já veio fazendo aí, só que um pouquinho mais destrinchado, né? Então subconsulta, join, case, tabela derivada e coluna calculada. Então aqui é basicamente uma subconsulta normal, igual a gente já vinha fazendo. Então aqui eu estou querendo da tabela post título, visualizações, onde o usuário ID, dentro do usuário ID eu vou querer apenas os que tem o username como netinho e lia pesquisa. Então vai mostrar apenas as visualizações desses dois aqui. Deixa eu até tirar aqui para você ver. Então mostrou somente as visualizações que esses dois têm aqui dos trabalhos dele, né? No caso, filtrado da maneira mais porca como título e visualizações. Eu acho que se eu incluir rápido aqui. User... Ah não, mas aí ia bagunçar. Ordenação. Vai ter no próximo exemplo. Mas enfim. Aqui agora, a gente vai estar selecionando dentro de posts o título da nossa postagem e as visualizações da nossa postagem entre os usuários aqui com o netinho e a pesquisa. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que é uma forma diferente de ordenar. Tanto quanto menos verbosa, mais complicado. Então é basicamente a mesma coisa. É porque essa subconsulta ela pode aparecer tanto no where, quanto no from ou no select. Então a gente compara com o join, porque os dois podem relacionar os dados entre a tabela. Mas aí, no caso, só o case permite criar uma classificação condicional. Aí a gente vai classificando os posts como popular, médio, comum, de acordo com a quantidade de curtidas, né? A gente vai fazer aqui na frente. Aqui, esse último aqui. Porque isso aqui vai ficar basicamente retornando o mesmo resultado. Então temos aqui a nossa classificação como projeto integrado, total de curtidas 2, 1, 1, 0, porque pior não tem nada. Quanto maior o número de curtidas, maior que 2, popular. Igual a 1 é só médio, e os que não tem nada é só um post comum, não é nem popular nem médio. É só comum. Então, basicamente... Ei, rapaz, baguncei. Basicamente, são assim as subconsultas, elas servem para detalhar mais e especificarmos mais, criar esses tipos de categoria, usando count, por exemplo, criando aí novas classificações, dá até para salvar isso dentro da própria tabela do post, para manipular, criar rotas de algoritmos e etc. Certo, vamos lidar agora com índices e desempenho. Explain análise, que é basicamente índice e desempenho, a análise real de cada operação, de uma consulta e coisa similar. Eu até cheguei a comentar em algum momento aqui do vídeo sobre indexação, acho que foi no hashtag net, no porcentagem net, então no like net, que é para achar apenas os nomes que tinham net. Então, indexação é muito similar com isso, ele ajuda na forma da pesquisa dentro do banco de dados. Então, isso ele vai ali estruturar, ele é uma estrutura auxiliar criada pelo banco para facilitar buscas, então ele não muda os dados da tabela, e também não muda o resultado da consulta, ele só vai mudar ali o caminho que o banco de dados vai usar para encontrar esses registros. Então, por exemplo, em uma tabela pequena, como essa aqui, base de teste, a diferença de tempo pode ser pequena, mas em uma tabela grande, por exemplo, a operação do governo durante o final do ano, na mega loteria de final do ano, precisa ter um índice ali bem escolhido que vai fazer muita diferença, vai evitar banco travar, vai evitar um monte de coisa que aconteceu ali por questão de desempenho. Então, antes da gente criar aqui qualquer índice, colocar aqui nos nossos comandos, eu vou remover os índices que eu criei aqui embaixo, porque esse trabalho não é a primeira vez que eu estou falando dele. Então eu acho que sobrou um índice criado ainda. Então, por garantia, eu vou dar um drop, só para garantir que ele não vai estar aqui, porque eu já regravei e gravei isso aqui várias vezes. Então, apenas por garantia, eu vou dar aqui 2 drop index, se não existir ainda, if not exists, idx, underline posts, underline título, drop index, if existe, if not existe não, isso aqui é para criar, isso aqui é para dropar. Drop index se existir, vamos dropar aqui também. If exists, idx, index posts, visibilidade. Então eu vou estar apagando aqui esses 2 index apenas para garantir que não está rodando aí no underground do mundo, porque a chance de ele estar é bem grande. Porque eu já rodei esse código aqui várias vezes. Então vamos lá, aqui o que a gente vai estar fazendo buscando, usando o explain análise, então uma análise de desempenho, por assim dizer, em uma consulta que vai buscar os posts apenas pelo título, like, porcentagem banco, estilo do net que eu falei. Então o explain vai mostrar o plano de execução, ou seja, como o PostgreSQL o PostgreSQL pretende executar essa consulta, e o análise vai executar a consulta de verdade e mostrar ali o tempo real. Então um mostra o plano de execução e o outro mostra a execução na prática e o tempo real que foi feita essa execução. Então vamos rodar aqui essa consulta antes de criar o index. Vamos rodar aqui. Ué, tá. Então aqui teve um total
Então aqui teve um total time de 0,07 milissegundos. Aí é o que eu falei, essa tabela é em minúscula de pequena. A diferença prática não vai ser algo assim de falar, oh meu Deus, que diferença. Isso faz toda a diferença. Mas, pelo menos, vai em grande tabela, em grandes operações, vai realmente ajudar. Vamos ver se aqui na prática vai ter alguma diferenciação. Ó, o tempo total já caiu para 0,03 milissegundos. Cara, em uma tabela pequena como essa, já diminuiu aí metade, mais da metade do tempo. Então, apenas criar um index, que a gente está fazendo aqui, criando um index de IDX, underline post, underline título, então pesquisando apenas aqui pelos títulos, fazendo a mesma consulta, a gente já diminuiu na metade o nosso tempo. Então, a gente rodou aqui a mesma consulta e o tempo caiu pela metade. Deixa eu fazer agora a mesma coisa com a explain análise de visibilidade sem criar o index. Então, a nossa consulta aqui do explain análise de visibilidade, ela já veio baixinha. Porque não tem que fazer, o nosso banco de dados é muito pequeno. Então, eu acho que nem vai ter diferença, no modo geral, com o índice. Mas, na prática, o índice ele serve para quebrar as nossas buscas, fragmentar e deixar ainda mais rápido as nossas consultas, né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer nesse caso aqui específico. E, para finalizar aqui, apenas porque a atividade pede, se não me engano, por índice, a atividade pede para a gente tanto criar um índice quanto dropar o index. Então, o index foi criado, o nosso índice de desempenho, de melhorar nossas consultas foram criados. Eu já dei o explain, equivalente ao MySQL, no caso do PostgreSQL é explain. E agora eu vou deixar aqui no final da nossa consulta o drop deles, apenas por garantia de que, caso o senhor professor realmente esteja vendo esse vídeo até o final, vai achar todos os pontos aí solicitados na prática. Certo, vamos passar agora por transações. Aqui vamos falar sobre commit versus rollback, como que se usa cada um deles, como que eles se situam. Vamos então passar pelo begin, que é o início ali do nosso código. Vamos novamente ver um insert ou um updatezinho. O commit, que é ali o rival, né, por incrível que pareça, do rollback. E colocar na prática essa execução. Então agora eu vou demonstrar transações usando aqui esse begin, o nosso commit aqui embaixo e o rollback aqui mais embaixo ainda. Vamos lá. Uma transação, ela é um bloco de código, como esse que eu selecionei aqui, que o banco trata como se fosse uma única unidade, como se fosse tudo de uma só vez. E na verdade até que é. Então isso é importante para manter a nossa consistência, para manter ali as nossas propriedades do ACID, né, que é... eu esqueci o ACID agora. Atomicidade, consistência, integridade e durabilidade. Então se tudo der certo, o banco de dados vai confirmar, senão ele pode desfazer. O banco de dados não, né? Eu, operador. Se eu fiz todo esse código aqui e aí deu errado, eu posso escolher dar um rollback nele e aí nada de mal vai acontecer com o nosso banco de dados em produção. Então a gente começa aqui com o nosso código begin, e aqui no nosso primeiro exemplo, a gente vai iniciar aqui com o begin e inserindo uma nova notificação na nossa tabela de notificações. Então vamos colocar aqui no insert into, para o usuário ID, o tipo da nossa notificação e a mensagem. Então colocamos aqui uma mensagem comitada. Basicamente, o nosso commit vai estar encerrando ela e salvando ela no nosso banco de dados. Ele vai estar confirmando essas alterações, esse nosso insert, e vai ficar salvo no banco de dados. Então, por exemplo, eu posso rodar aqui um select. Deixa eu só dar um Ctrl X aqui. Então, eu fiz aqui a nossa inserção, agora dando um select, procurando aqui por tipos de transação commit. Isso aqui é quase que um like, né? Um like, transação commit, por assim dizer. Aqui está a nossa notificação, ela foi salva no nosso banco de dados, transação commit, essa notificação será confirmada com commit. Agora, se viermos aqui na parte do rollback, se a gente executar esse select. E agora, nesse nosso segundo exemplo aqui, a gente inicia de novo uma nova transação de um novo bloco de códigos com o nosso begin. A gente insere aqui uma notificação parecida, mas no caso, essa notificação ela terá um rollbackzinho aqui. Ela não será salva no sistema, porque a gente finalizou com o rollback. Ele vai desfazer tudo que foi feito desde o nosso begin ali. Então, por isso que quando a gente vai executar o select procurando essa nossa transação, o nosso registro não vai aparecer. Então, deixa eu executar aqui de novo. Aqui só está fazendo a seleção pelo nosso do commit. Deixa eu até remover. Olha aqui. Eu executei de novo tirando o nosso de commit, executei apenas pelo rollback. Então o rollback, ele encerrou, ele cancelou, ele deu uma volta para trás e a nossa inserção aqui que a gente fez aqui em cima não apareceu no nosso read, no nosso select, porque ela foi cancelada. Então, a meio de comparação, as sequências dos nossos dois exemplos são bem parecidas. Eu inicio ali uma transação e coloco um registro. Só que a diferença nossa está bem no final. Quando a gente dá o git, quando a gente dá o commit, o nosso dado ali que a gente fez, ele vai permanecer no nosso banco de dados, então é como se fosse realmente o git commit no GitHub. E o nosso rollback, o dado é desfeito. Então, voltando em um commit, por assim dizer. Isso aqui no nosso sistema é até que pouca coisa, mas no sistema real isso seria a última operação com várias etapas. Por exemplo, no caso, um caso mais sério, no caso de criar uma playlist global no nosso DeFi, né, que teve o projeto DeFi. Poderia corromper alguma música no meio do caminho, e aí, para não ter risco de uma etapa falhar, tudo se quebrar, eu apenas dou um rollback e finjo que essa operação nunca aconteceu. Quando eu tiver meu begin, eu dou o rollback e é como se eu não tivesse criado essa playlist global defeituosa. Agora, se a playlist global tivesse de boa, eu podia dar um commit, que aí ela ficava salva no nosso banco de dados até a segunda ordem. Certo, professor. Agora vamos passar aqui por controle de acesso. Nossos comandos aqui serão utilizados principalmente o grant, que garante uma permissão, ela cria e seleciona uma permissão, né? E a revoke, que remove a permissão de usuário que a gente vai ter criado. A gente cria essa permissão com create role, grant garante, né? Dá essa permissão e o revoke remove. Vamos utilizar aqui o conceito de DCL, que é Data Control Language, então é linguagem de controle de dados. De novo, permissão, grant, revoke e role. Ok. Tá, para que serve no caso na prática?
É porque em um banco de dados nem todo usuário deve poder fazer tudo. Tipo, um usuário ele pode ter permissão sim para consultar dados, mas um outro usuário que pode ter permissão para inserir, pode ter um usuário só para alterar a estrutura, um outro só para criar a tabela e etc. Então aqui no PostgreSQL, que é o que roda por dentro do sua base, uma role representa um usuário ou um grupo de permissões. No geral, um grupo de permissões. Nesta parte aqui, então, eu vou manter tudo nesta mesma página aqui do SQL, para a gente conseguir salvar toda a carry, e eu só tenho uma ordem de execução caso queira executar também. Eu vou selecionando então aqui bloco por bloco, e a gente vai executando aos poucos. Por garantia, coloquei aqui um revoke para a gente revogar as permissões e apagar essa regra, essa rule. Então, revoke da tabela de usuários, o nosso leitor zipa, porque eu já testei isso aqui várias vezes, já estou regravando esse vídeo pela 20ª vez seguida. Então, bom, estou removendo as permissões e apagando a rule para começar a demonstração do zero. E aqui é só uma limpeza. Demonstração oficial a gente vai começar a colocar a partir de agora, começando com o nosso create role. Então, a gente vem e coloca o create role. Agora que a role está criada, ela representa um usuário, um grupo de permissões, de exemplo. Então, criar nossa role não significa que ela tenha alguma permissão. A permissão mesmo só vem depois com o grant. Grant a gente dá permissão, revoke e tira. Então, vamos colocar um teste, só um instante. Então, temos aqui um teste. Antes de conceder aqui as permissões, a gente vai dar só uma verificação se a role pode fazer select nas tabelas ou não. Deixa eu rodar aqui. Então, a gente pode ver aqui que a nossa role leitor ela não pode nem ler usuários e nem ler posts. Então, como eu ainda não executei grant, nenhuma dessas duas tabelas podem ser lidas, e mesmo lidas pelo nosso role. Para garantir a permissão de lida, a gente ler é selecionar, é o read, o select é o read. Então, a gente coloca o grant select, então garanta a seleção, garanta a leitura para a tabela de usuários pela role leitor zipa bt. Então, agora vem o nosso ponto principal. Agora a gente colocou aqui a permissão pelo comando grant. O grant select consegue permissão de leitura na tabela de usuários e na tabela de posts. E é por isso. Então a gente garantiu que esse usuário só vai poder ler, não pode escrever, não pode alterar, não pode fazer nada, porque seriam outras permissões, a gente está garantindo apenas o select. Agora o update, create e delete já é outra regra, já é para outro tipo de regra de usuário. Mas faria da mesma forma. Grant, delete on, a gente daria permissão para deletar. E por aí vai. Então, bom, agora que eu garanti aqui essa seleção, a gente pode vir aqui e dar um select, bora ver se realmente essa seleção nossa está garantida ali, se o nosso grant foi realmente bem aplicado. Então agora que a gente deu a nossa grant select, o nosso usuário realmente pode ler a tabela de usuários e a tabela de posts. O nosso usuário não, o nosso role, no caso, a nossa regra pode tanto ler um usuário, uma tabela de usuários, quanto a tabela de posts, provando então que a permissão foi bem concedida. Agora, eu vou revogar aqui apenas a de posts, pra gente dar de novo o mesmo select aqui nesse mesmo arquivo ainda, pra gente ver que revogando apenas uma, como ali eu coloquei apenas o post, não vai afetar a outra. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então eu revoguei essa permissão de ler de posts, e agora eu posso ler o usuário, sempre pude, né? Desde que eu selecionei aqui, desde que eu dei o grant, mas eu não posso ler uma postagem. Não posso ler a tabela de postagem, no caso. Graças ao revoke, a gente verificou aqui novamente. Então, usuários continua true e posts virou false. Vamos remover agora de usuários também. E já fica tudo removido. Vamos ver se todos vão virar false novamente, igual foi no primeiro teste. Agora as duas estão false novamente, que é o esperado, já que a gente revogou as permissões. E agora, por último, a gente vai dar um drop rule pra gente apagar essa nossa regra. Porque foi solicitado, né? Só solicitado no seu PDF. Então a gente conseguiu aqui, percebemos que o grant garante, uma forma de ler garante, que a tabela de usuário vai poder selecionar, então vai poder ler. Em seguida revogamos a de post, a gente viu ali que ela deixou de poder ler a postagem, mas continua lendo o usuário. E revogamos o usuário também, então agora não lê mais porra nenhuma. Vamos deletar essa rule. E pronto, rule deletada com sucesso. Então passamos aqui agora por grant e revoke com sucesso. Bom, professor, agora a gente vai ver a parte mais chata, mais difícil de entender em sala, gera muito questionamento, até mesmo pela palavra gatilho, as triggers. Então são objetos avançados, vamos criar uma visualização, comparar uma visualização com uma consulta direta, criar um procedure, call, create trigger, comparar um trigger com um insertion manual, abordando os seguintes conceitos. A view reutiliza consultas, a procedure encapsula comandos e a trigger automatiza uma ação do banco de dados. Então, temos aqui todo esse ponto SQL que é enorme, eu sei, por isso que eu vou passar apenas explicando, porque esse vídeo já está enorme. Então aqui, por garantia, eu dropei tudo que eu havia criado, apenas porque sim. Então, a gente removeu objetos antigos como drop trigger, drop function, drop procedure e drop view. E aqui eu fiz isso mesmo só para garantir que a gente vai resetar a demonstração tranquilamente. E caso eles já existam aí, se ficou em um resquício, vão ser removidos antes mesmo de chegar aqui no nosso create view novamente, por exemplo. Então, bom, aqui primeiro a gente está criando uma view chamada Volkswagen Posts Resumo. Então essa view é uma consulta salva, ela funciona como se fosse uma tabela virtual. Eu posso consultar a view com select, mas os dados continuam vindo das suas tabelas originais, é como se fosse um atalho. Então nessa view junta informações de várias tabelas. Posts, aqui, cadê? Posts pra gente conseguir pegar o título, visibilidade, visualizações. Usuários pra gente conseguir pegar o autor e... pra pegar o autor do post. Itens posts pra gente contar quantos arquivos ou links existem no nosso arquivo, no nosso post. Comentários pra contar quantos comentários. Curtidas pra gente contar quantas curtidas tem. Uso join com usuários aqui. Cadê a parte de usuários? É aqui mesmo. Uso do join em usuários, porque todo post precisa ter o seu autor. Aí a gente usa o left join com itens, comentários e curtidas, porque um post pode existir mesmo sem itens, comentários ou curtidas. O post pode estar lá criado, mas não necessariamente ele precisa ter uma curtida. Ninguém precisa curtir aquilo que ele está lá. Então também usamos aqui deixa eu só achar aqui no meio dessa baguncinha. A gente usa esses count distinct pra gente contar sem duplicar resultados por causa dos vários relacionamentos. E a vantagem da view é evitar escrever essa consulta grande toda vez.
Então, depois de criado, eu posso simplesmente apenas selecionar ela. Criei uma vez, quando eu seleciono, já vem automaticamente, não preciso ficar digitando normalmente todo esse select grande. Eu faço uma vez, batizo com o nome de Volkswagen underline post resumo, eu sei que você quer viu, tá? View post resumo, e aí eu dou apenas um select Volkswagen post resumo, ordenando aqui pela visualização de modo decrescente. Então, eu vou executar isso aqui, apenas para visualização. Então, bom, puxei tudo ali que a gente precisava. Temos aqui o ID do usuário que postou, o título do post, o autor, a visibilidade, se ele é público, privado ou link secreto, quantas visualizações tem, o total de itens criado dentro, o total de comentários e o total de curtidas. Então, bom, agora a gente está criando aqui uma procedure chamada incrementar visualizações. Essa procedure encapsula uma ação do nosso banco de dados. Então, nesse caso aqui, ela vai estar recebendo dois parâmetros. Um é o post que será alterado, né, no caso. E dois, a quantidade de visualizações que eu quero adicionar. Dentro dela aqui, eu uso o update posts para somar visualizações. Dentro dela aqui, eu uso o update posts para somar visualizações e atualizar a nossa coluna de atualizado de forma automática. Então, a procedure é criada com create procedure e linguagem PLGSQL, aqui, language PGSQL, que é a linguagem procedural aí que a gente tem dentro do nosso post. E aí, para a gente executar, eu utilizo o call incrementar visualizações. Então, ele vai estar fazendo essa seleção aqui. E a principal diferença para fazer o update manual é que o procedure padroniza toda a nossa operação. Então, ao invés de escrever o update toda vez, eu apenas chamo uma procedure que já faz tudo isso. É tipo um atalho, novamente. Como se fosse ali um atalhozinho para a gente fazer isso mais rápido, ao invés de fazer tudo isso manualmente. Cadê o call? Isso aqui é uma trigger, então ó, dou um Ctrl X, deixa eu executar de novo. Bom, nossa procedure estava dando erro aqui, então eu coloquei para criar ou replicar uma procedure, e aí agora veio tudo certinho. Então temos a incrementação do título post, baixar a quantidade. Então agora nossa procedure está rodando certinho com o nosso call, chamando a incrementar visualizações. E por fim a gente vai criar uma trigger. A nossa trigger, na verdade, ela é uma ação automática que vai disparar automaticamente pelo servidor direto pelo banco de dados quando acontecer um evento em uma tabela, como um insert, um update, um delete. Então, antes da gente criar a trigger, a gente precisa criar uma função chamada criar notificação comentário, que está aqui. Essa função ela descobre quem é o dono do post comentado e insere uma notificação para esse usuário. Dentro da nossa função aqui, new. Cadê? Então, dentro aqui da nossa função new post ID, ela representa o valor do novo comentário que acabou de ser inserido. Então a gente cria a trigger aqui embaixo. TRG, cadê? Então a gente cria a trigger notificar comentário e ela vai ser definida como after insert. Então depois de inserir em comentários, depois que um comentário for inserido na tabela, comentários, a função será automaticamente executada. E aí para testar eu apenas insiro um comentário em projeto integrado 1 e depois consulto a tabela de notificações procurando notificações do tipo novo comentário. Se aparecer uma notificação nova, significa que a trigger funcionou livremente. Então aqui está, novo comentário, seu post recebeu um novo comentário, quando foi esse comentário? Basicamente isso. Com tudo isso, então, agora estamos na nossa entrega organizada. Eu executei todos os principais comandos pedidos na atividade usando o PostgreSQL no Supabase. O banco foi inspirado no zipa.me, mas ele está em um projeto separado aqui, como eu mostrei no início, apenas para essa atividade específica. Então, foi demonstrado comandos de criação de tabela, alteração estrutural, inserção, atualização, exclusão, crudezinho completo, junto com suas consultas, agregações, subconsultas, índices, transações, índices, transações, controle de acesso, permissão, views, procedures e triggers. É isso, professor.